O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, hoje nós estamos na quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, mais uma vez aqui presentes na Capela de Santo Antônio, na Rua Santo Antônio, neste lugar de oração privilegiado em nossa comunidade, e escutamos o Evangelho de Jesus narrado por Mateus, como nós acabamos de ouvir. Seguindo o mesmo pensamento do Evangelho de ontem, da Cananeia, Jesus encontra-se em um território pagão. E se a gente lembra ontem o que a gente falava, o que a gente refletia, a ironia presente no Evangelho de Mateus mostrava que se deveria esperar dos judeus a fé que foi professada por aquela mulher cananeia, Jesus, filho de Davi. Hoje Jesus encontra-se também mais uma vez em uma região pagã, a Cesareia de Filipe, uma região pagã. E ali naquela região Jesus pergunta e questiona aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles vão então falar, né? Uns dizem que és Elias, que és um dos profetas, que és João Batista. Por que o povo pensa desta forma? Havia em Jerusalém um pensamento que o Messias, quando viesse, deveria ser antecedido a sua vinda pela vinda de um grande profeta. Aí daí, Elias, um grande profeta. Quem conhecia João Batista? João Batista. Então Jesus seria um grande profeta para o povo que prepararia a vinda do Messias. O povo de fora viu em Jesus as ações de profeta, as ações de um grande profeta. Mas Jesus se interessa agora de saber daqueles que estão ali naquela região de pagãos, os seus amigos, os seus discípulos. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, representando assim a comunidade dos apóstolos, vai dizer então esta profissão que nós já conhecemos, que nós já tanto escutamos: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus exalta Simão por esta fé que professou e lhe entrega até as chaves do reino dos céus, tornando-o assim pedra líder da igreja primitiva que surgia ali com aquele grupo dos apóstolos. Então a fé em Jesus é resultado da experiência com Jesus. Os de fora professaram a fé em Jesus, mas uma fé ainda primitiva, uma fé ainda no seu início, Jesus um grande profeta. Mas aqueles que estão com Jesus professaram a fé em Jesus, o Messias. Porém, Mateus faz uma observação importante. Ele, antes de começar um novo relato, coloca este versículo para fazer unidade em dois cenários, que parecem ser cenários diferentes, mas ele coloca no mesmo evangelho. Jesus então ordenou aos seus discípulos
que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E aqui está a grande novidade e a importância desta alerta de Jesus, porque também se aguardava o Messias. E se dissessem que Jesus era o Messias, iam pensar que Jesus era conforme o Messias que eles esperavam, ou não, porque eles esperavam um Messias político, guerreiro, que deveria, pelo poder da espada e do sangue, expulsar os romanos de Jerusalém. Por isso que Jesus diz: não digam a ninguém que eu sou o Messias. E mostra aos discípulos quem é ele enquanto Messias. Ele é o servo que deverá entregar a sua vida em favor de muitos. Deverá ser desprezado pelos doutores da lei, pelos mestres da lei, mas ressuscitar no terceiro dia. Pedro estava com aquela mentalidade ainda primitiva, o Messias guerreiro, e chama Jesus à parte para tirar-lhe desta missão. Por isso que severamente ele é repreendido por Pedro. Vai para longe de mim, Satanás, porque és uma pedra. Olha, aquela pedra que nesse instante Jesus disse: sobre ti construirei a minha igreja, agora está tornando-se pedra de tropeço. Por quê? Porque quer mudar os rumos da missão de Jesus. Como nós podemos então colher este evangelho para nós? A nossa fé em Jesus não é outra, é a mesma que ele professou. Jesus também para nós é o Messias, mas é o Messias que veio para dar a vida. Quantas imagens se pintam de Jesus nos nossos dias? O Jesus milagreiro, o Jesus que troca milagre por alguma coisa que a gente ofereça, o Jesus poderoso, o Jesus juiz, o Senhor da história. Mas Jesus é o mesmo, é o Messias que veio dar a vida em favor de muitos. O Messias que foi preso, que foi injustiçado, que foi morto, mas que ressuscitou. Esses outros títulos não têm nenhum significado se nós não partimos deste primeiro. Em nenhum momento Jesus se exaltou como este grande homem, este grande Deus, mas eu sou aquele que vim dar a vida em favor de muitos. Esta é a linha também pelo qual passa o discipulado. Seguir Jesus é também assumir esta sua missão, dar a vida em favor de muitos. Assumir o serviço como o caminho que nos leva ao Senhor, como o caminho que nos leva a Deus. Possamos nós hoje, neste dia, também professarmos nossa fé em Jesus. Sim, Senhor, Tu és o Messias, aquele que devia vir ao mundo. Tua cruz é a prova de amor para nós. Ajuda-nos também a viver na nossa vida a nossa cruz diária, a servir os nossos irmãos e seguir os Teus passos também para a vitória, para a ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito